Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E a gente já viu no vídeo anterior que existem esses dois tipos de respostas imunes, né? Que é a resposta imune inata e adaptativa. E agora a gente vai ver que na resposta imune adaptativa também existem dois subtipos de respostas imunes adaptativas. Então a gente vai fazer a leitura dos tipos de respostas imunes adaptativas. Existem dois tipos de respostas imunes adaptativas, denominadas imunidade humoral e imunidade mediada por células, que são mediadas por diferentes componentes do sistema imune e atuam para eliminar diferentes tipos de micro-organismos. Figura 1.2. A gente tem aqui então a figura 1.2, mostrando os tipos de imunidade adaptativa. Na imunidade humoral, os linfócitos B secretam anticorpos que previnem as infecções e eliminam micro-organismos extracelulares. Na imunidade mediada por célula, os linfócitos T auxiliares ativam macrófagos para matar micro-organismos fagocitados ou linfócitos T citotóxicos destroem diretamente as células infectadas. Então a gente tem aqui a figura mostrando, desse lado, a imunidade humoral e desse lado, a imunidade mediada por célula. Então a gente vê a diferença inicial, que é o micro-organismo. Na imunidade humoral é um micro-organismo extracelular e na mediada por célula, o micro-organismo pode estar fagocitado no macrófago ou então ser o micro-organismo intracelular, por exemplo, o vírus, que está replicando dentro da célula infectada. Os linfócitos respondedores na imunidade humoral vai ser o linfócito B e na mediada por célula pode ser o linfócito T auxiliar ou T citotóxico. E o mecanismo efetor. Esse linfócito B vai secretar, né, o anticorpo secretado através do mecanismo efetor. Esse anticorpo secretado vai se ligar ao micro-organismo e esse anticorpo pode ser transferido por célula e esse anticorpo vai bloquear infecções e eliminar micro-organismos extracelulares. Na imunidade mediada por célula, a gente pode ter o linfócito T auxiliar se ligando nesse macrófago que fagocitou esse micro-organismo. Então, são células, né, os linfócitos T, e esse linfócito vai ativar os macrófagos para matar os micro-organismos fagocitados. Ou então a gente pode ter o linfócito T citotóxico, que esse linfócito vai se ligar nessa célula que foi infectada, né, por exemplo, por vírus, então foi infectada por esses micro-organismos intracelulares e esse linfócito T citotóxico ativando essa célula, ele gera, né, vai matar as células infectadas e eliminar reservatórios de infecção. A imunidade humoral é mediada por moléculas no sangue e secreções mucosas denominadas anticorpos, que são produzidos pelo linfócito B, também chamados de células B. Os anticorpos reconhecem os antígenos microbianos, neutralizam a infectividade dos micro-organismos e focam nos micro-organismos para sua eliminação por vários mecanismos efetores. A imunidade humoral é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e suas toxinas, porque os anticorpos secretados podem se ligar a esses micro-organismos e toxinas e auxiliar na sua eliminação. Os próprios anticorpos são especializados e podem ativar diferentes mecanismos para combater micro-organismos, são os mecanismos efetores. Por exemplo, diferentes tipos de anticorpos promovem a ingestão de micro-organismos pelas células do hospedeiro, fagocitose, ligação e ativação da liberação de mediadores inflamatórios das células e são ativamente transportados para os lúmens dos órgãos mucosos e através da placenta para fornecer defesa contra micro-organismos ingeridos e inalados e contra infecções do recém-nascido, respectivamente. A imunidade mediada por célula, também chamada de imunidade celular, é mediada pelos linfócitos T, também chamados de células T. Os micro-organismos intracelulares, tais como vírus e algumas bactérias, sobrevivem e proliferam dentro dos fagócitos e outras células do hospedeiro. A defesa contra essas infecções é uma função da imunidade mediada por células que promove a destruição dos micro-organismos que residem nos fagócitos ou a morte das células infectadas para eliminar reservatórios de infecção. Alguns linfócitos T também contribuem para a erradicação de micro-organismos extracelulares por meio de recrutamento de leucócitos
que destroem esses patógenos e auxiliando as células B na produção efetiva de anticorpos. A imunidade protetora contra o micro-organismo normalmente é induzida pela resposta do hospedeiro ao micro-organismo, figura 1.3. A gente tem aqui então a figura 1.3 com a imunidade ativa e passiva. Imunidade ativa é conferida pela resposta do hospedeiro a um micro-organismo ou antígeno microbiano, ao passo que a imunidade passiva é conferida pela transferência adaptativa de anticorpos ou linfócitos T específicos para o organismo. Ambas as formas de imunidade fornecem resistência à infecção e são específicas para antígenos microbianos, mas somente as respostas imunes ativas geram memória imunológica. A transferência terapêutica passiva de anticorpos, mas não de linfócitos, é feita rotineiramente e também ocorre durante a gravidez, de mãe para o feto. Então a gente tem os dois tipos de imunidade possíveis, né? Que é a imunidade ativa e a imunidade passiva. Na imunidade ativa, a gente vai ter o micro-organismo, né? Então um agente microbiano, seja ele gerado, aplicado no indivíduo por uma vacina, ou então pela pessoa infectou-se por esse antígeno microbiano, vão passar dias ou semanas e vai ter essa infecção desafio. Então essas células do sistema imune vão agir contra esse agente microbiano e vai vencer ele. E assim vai recuperar através da imunidade. E essa defesa contra esse micróbio gerou, né, especificidade e gerou memória. Ou seja, se esse antígeno posteriormente retornar e infectar essa pessoa de novo, essas células já vão lembrar do sistema de defesa que atuou contra ele e rapidamente vão fazer a defesa contra esse micro-organismo, já que ela conhece já a resposta que deve ser feita contra esse agente. Na imunidade passiva, a pessoa, né, vai ser aplicado na pessoa o soro com anticorpos de indivíduos imunes, então tem a administração do soro a indivíduos não infectados. Então aqui a gente pode ver a aplicação do soro. Esse soro, né, vai ter anticorpos que vão agir contra a infecção e vai permitir à pessoa a recuperação e a imunidade. Então, esses anticorpos secretados são específicos para o agente, né, para o antígeno microbiano, entretanto, eles não geram memória. Ou seja, se esse mesmo agente retornar e infectar essa pessoa de novo, ela vai precisar receber novamente o soro, porque não gerou essa resposta inicialmente, porque os anticorpos que foram aplicados uma vez precisarão ser reaplicados de novo caso a pessoa se reinfecte na imunidade passiva. A forma de imunidade que é induzida pela exposição a um antígeno estranho é chamada imunidade ativa, porque o indivíduo imunizado tem papel ativo na resposta ao antígeno. Indivíduos linfócitos que não encontraram um antígeno particular são ditos como sendo inativos, imaturos ou naif, implicando que eles são imunologicamente inexperientes. Indivíduos que responderam ao antígeno microbiano e são protegidos de exposições subsequentes àqueles micro-organismos são tidos como imunes. A imunidade também pode ser conferida ao indivíduo pela transferência de soro ou linfócitos de um indivíduo especificamente imunizado em situações experimentais, um processo conhecido como transferência adaptativa, tá? Na figura 1.3 que a gente acabou de ver. O recebedor de tal transferência se torna imune a um antígeno particular sem nunca ter sido exposto ou ter respondido àquele antígeno. Portanto, essa forma de imunização é chamada de imunidade passiva. A imunidade passiva é um método útil para conferir rapidamente resistência sem ter que esperar pelo desenvolvimento de uma resposta imune. Um exemplo fisiologicamente importante de imunidade passiva é a transferência de anticorpos maternos através da placenta para o feto, que permite aos recém-nascidos o combate de infecções antes que eles próprios desenvolverem a habilidade de produzir anticorpos. A imunização passiva contra toxinas pela administração de anticorpos de animais imunizados é um tratamento salvador para infecções letais, tais como raiva e picadas de cobras. A técnica de transferência adaptativa tornou possível definir
as várias células e moléculas que são responsáveis por mediar a imunidade específica. De fato, a imunidade moral foi originalmente definida como o tipo de imunidade que pode ser transferida para indivíduos não imunizados ou imaturos, com porções livres de células contendo o anticorpo do plasma, e é plasma ou soro, obtido de indivíduos previamente imunizados. Similarmente, a imunidade mediada por células foi definida como o tipo de imunidade que pode ser transferida a animais imaturos, mas não com plasma ou soro. A primeira demonstração experimental da imunidade moral foi feita por Ervil von e Shibasaburo Kitasato, em 1890. Eles demonstraram que se o soro de animais que haviam sido imunizados com uma forma atenuada de toxina difterica fosse transferido a animais imaturos, os receptores se tornavam resistentes especificamente à infecção diftérica. Os componentes ativos do soro foram chamados de antitoxinas, porque eles neutralizavam os efeitos patológicos da toxina diftérica. Esse resultado levou ao tratamento da outra forma letal da infecção diftérica pela administração da antitoxina, um objetivo que foi reconhecido com um prêmio no primeiro Nobel em Fisiologia ou Medicina para von Berger. Na década de 1890, Paul Ehrlich postulou que as células imunes usavam receptores, que ele chamou de cadeias laterais, para reconhecer toxinas microbianas e, subsequentemente, secretá-los para combater micro-organismos. Ele também cunhou o termo anticorpos, do alemão Antikörper, para as proteínas séricas que se ligam às toxinas, e as substâncias que produziriam os anticorpos seriam chamadas de antígenos. A definição moderna de antígenos inclui substâncias que se ligam a receptores específicos em linfócitos, quer estimulem ou não respostas imunes. De acordo com as definições estritas, substâncias que estimulam as respostas imunes são denominadas imunógenos, mas o termo antígeno frequentemente é usado de forma intercambiável com imunógeno. As propriedades dos anticorpos e antígenos são descritas no capítulo 5. Os conceitos de Ehrlich consistem em um modelo extraordinariamente preditivo da função das células B e na imunidade moral. Esta ênfase inicial nos anticorpos levou à aceitação geral de que a teoria moral da imunidade, com base na defesa do hospedeiro contra infecções, é mediada por substâncias presentes nos fluidos corporais, uma vez chamados de humores. Elie Metchnikoff inicialmente defendeu a teoria celular da imunidade, que afirmava que as células do hospedeiro são os principais mediadores da imunidade. Sua demonstração de fagócitos em torno de um espinho colocado em uma larva da estrela do mar, publicada em 1883, talvez tenha sido a primeira evidência experimental de que células respondem a invasores estranhos. Ehrlich e Metchnikoff dividiram o Prêmio Nobel em 1908, em reconhecimento às suas contribuições para o estabelecimento desses princípios fundamentais da imunidade. A observação de Sir Almor White, no início da década de 1990, de que fatores do soro imune aumentaram a fagocitose de bactérias recobrindo a bactéria, um processo conhecido como opsonização, deu suporte à crença de que anticorpos preparam os micro-organismos para os fagócitos. Este pesquisador não foi capaz de provar a imunidade específica aos micro-organismos poderia ser mediada por essas células. A teoria celular da imunidade se confirmou na década de 1950, quando foi demonstrado que a resistência à bactéria intracelular Listeria monocytogenes poderia ser transferida a animais com células, mas não com soro. Atualmente, sabe-se que a especificidade da imunidade mediada por célula é atribuída aos linfócitos, mas frequentemente funcionam em conjunto com outras células, tais como fagócitos para eliminar os micro-organismos. No âmbito clínico, a imunidade a um micro-organismo previamente localizado é mediada indiretamente ou com realização de ensaios
para a presença de produtos das respostas imunes, tais como anticorpos séricos específicos para antígenos microbianos, ou pela administração de substâncias purificadas de micro-organismos e medida das reações a essas substâncias. A reação a um antígeno é detectável somente em indivíduos que previamente entraram em contato com o antígeno. Esses indivíduos são ditos serem sensibilizados ao antígeno, e a reação é uma indicação de sensibilidade. Tal reação a um antígeno microbiano implica que o indivíduo sensibilizado seja capaz de montar uma resposta protetora ao micro-organismo. Então, assim, entendendo mais esses tipos de imunidades, agora a gente vai encerrar esse vídeo e no próximo vídeo a gente vai continuar a nossa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixada aqui nos comentários ou feito lá no nosso Instagram. Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.